Outras razões trigonométricas, temos cossecante, secante e cotangente. Então, relembrando o vídeo passado, lembrando as fórmulas, as outras razões trigonométricas, que são seno de um determinado ângulo, que é igual ao cateto oposto, que divide a hipotenusa. Temos, então, o cosseno de um determinado ângulo, que significa o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de um determinado ângulo, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Lembrando aqui que é o cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, temos um triângulo retângulo, ou seja, o triângulo retângulo é aquele ângulo que tem um dos seus ângulos igual a 90 graus. Então, temos aqui um ângulo de 90 graus. E temos os outros dois ângulos, temos aqui o alfa, pelo qual vamos trabalhar. Temos a hipotenusa. A hipotenusa está sempre o oposto ao ângulo de 90 graus. Então, meu ângulo de 90 graus está deste lado, a minha hipotenusa vai ser o A, a hipotenusa. E os catetos vão ser B e C. O que vai alterar qual é o cateto oposto e qual é o cateto adjacente é onde se encontra o ângulo. No caso, o ângulo alfa se encontra nesta parte. Então, o cateto oposto, neste caso, vai ser o C, e o cateto adjacente é aquele que está ligado a ele, encostado no ângulo. Então, este é o cateto adjacente. Portanto, se precisarmos achar o valor de seno, temos o cateto oposto sobre a hipotenusa, C sobre A. Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, B sobre A. E a tangente de determinado ângulo vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, C sobre B. E vamos agora para as razões trigonométricas cossecante, secante e cotangente. Então, a cossecante, que podemos dizer cossec, de um determinado ângulo, será o oposto, então, será a hipotenusa sobre o cateto oposto. A secante, que podemos chamar de sec de um determinado ângulo, será o oposto do cosseno deste ângulo. Então, se o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, temos aqui a hipotenusa sobre o cateto adjacente. E temos a cotangente, cotage de um determinado ângulo, que será o oposto da tangente. Se a minha tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, a cotangente será o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Portanto, eles serão os opostos. Seno, que é o oposto de cossecante, cosseno, que é o oposto da secante, e a tangente, que é o oposto da cotangente. E podemos ainda desenvolver outras fórmulas mais práticas. Por quê? Por exemplo, a cossecante de um determinado ângulo também pode ser representado por 1 sobre seno. 1 sobre seno deste determinado ângulo. Por quê? Se eu tenho 1 sobre o valor de seno, o meu seno será igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Se eu tenho aqui divisão de frações, eu mantenho a parte no numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Então, o cateto oposto sobre a hipotenusa passa a ser a hipotenusa sobre o cateto oposto. Ou seja, a minha cossecante será de um determinado ângulo, será a hipotenusa sobre o cateto oposto, que foi o que nós encontramos aqui. Então, por uma forma mais prática, podemos trabalhar com esta fórmula. Portanto, vamos indicar aqui a nova fórmula que podemos usar. Cossecante, cossec de um determinado ângulo, pode ser também representado por 1 sobre o seno de alfa. E o mesmo também podemos fazer com o secante de alfa, pois o secante de alfa, vamos apagar aqui, pois o secante de alfa de um determinado ângulo, ele pode ser representado de 1 sobre o cosseno deste determinado ângulo. Por quê? Se eu tiver a secante de alfa, que é igual a 1 sobre, qual é a fórmula de cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se eu tenho divisão de frações, eu terei o numerador que multiplica pelo inverso do denominador. O denominador é cateto adjacente sobre a hipotenusa e passa a ser a hipotenusa sobre o cateto adjacente, que é
igual a hipotenusa sobre o cateto adjacente, que multiplica por 1, que é ele mesmo, exatamente o que temos aqui. Portanto, podemos representar a secante com a secante de um determinado ângulo como 1 sobre cosseno deste determinado ângulo. E a mesma forma, a tangente e a cotangente. Então, teremos lá a cotangente. A cotangente de um determinado ângulo, ela pode ser representada como 1 sobre a tangente de alfa, deste determinado ângulo. Por quê? Se eu tenho 1 que divide a tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Se eu tenho divisão de frações, eu mantenho o numerador e multiplico pelo inverso do denominador, cateto adjacente sobre o cateto oposto. Ou seja, é exatamente o que eu tenho aqui. Então, eu posso representar a cotangente por tangente de um ângulo, que é igual a 1 dividido por tangente desse ângulo. Portanto, vou apagar aqui e vou dizer que a cotangente de um determinado ângulo, ela também pode ser representada por 1 que divide a tangente deste ângulo. Ou seja, podemos representar de várias formas as razões trigonométricas, lembrando que sempre referenciando a cateto oposto, hipotenusa e a cateto adjacente. E também podemos representar a tangente de um determinado ângulo por seno de um determinado ângulo que divide o cosseno deste determinado ângulo. Vamos apagar deste lado e vamos elaborar esta tangente. Por quê? Tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Eu tenho lá, e vamos provar aqui. Tenho tangente de um determinado ângulo, será igual a seno deste ângulo, que divide o cosseno deste ângulo. Tangente de alfa é igual ao seno, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno deste ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vou apagar aqui e vou desenvolver. Eu sei que eu tenho divisão de frações, então eu mantenho o numerador, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que multiplica o cateto ao inverso do denominador. O inverso do denominador é a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Corto esta hipotenusa com esta hipotenusa, vai me sobrar o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Exatamente a fórmula da tangente de alfa, que encontramos no vídeo passado, que tangente de um determinado ângulo é igual ao seu cateto oposto dividido pelo seu cateto adjacente. E, subsequente, a cotangente, que será o inverso. Portanto, também podemos dizer que a tangente de um determinado ângulo será o seno deste ângulo dividido pelo cosseno deste ângulo, assim como a cotangente deste determinado ângulo será o cosseno deste determinado ângulo que divide o seno deste determinado ângulo. Conseguimos definir as diversas razões trigonométricas entre um triângulo retângulo. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e exemplos em matemática no site tariasplus.com.